tudo bem? O entrevistado dessa semana do programa Contraponto é um político conhecido na cidade de Osasco. Começou sua militância política muito cedo, ainda como vereador da cidade. Na mesma época, teve a oportunidade de participar de momentos históricos, como a campanha das diretas. Naquela oportunidade, um dos maiores comícios realizados foi justamente em Osasco. Também foi prefeito do município e convidamos, então, para uma entrevista aqui no programa Contraponto, para falar um pouquinho sobre a sua história na cidade de Osasco, como político e como cidadão, Silas Bortoloso. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a você, Ari, por ter me convidado para participar desse programa. Agradeço as pessoas que estão nos assistindo agora, por exemplo, e fico muito gratificado de estar aqui. É que eu digo sempre, doutor, esse programa ele compete com o Jornal Nacional, hein? Então tem muito telespectador. A gente começa sempre com aquela sementinha, e essa semente aqui está com muita solidez. E eu tenho certeza que vai germinar grandes frutos e se tornará uma árvore estrondosa, pode ter certeza disso. Doutor, esse programa a gente busca, é um programa que eu digo sempre que a gente procura trazer as pessoas que têm uma participação política, que contribuem com alguma coisa, então às vezes com uma pesquisa, então a gente já entrevistou pessoas que tenham pesquisa na área da medicina, a gente traz personalidades para falar sobre sua vida, né, nas entrevistas que a gente faz, então a gente procura fazer desse programa Contraponto uma coisa que as pessoas entrevistadas se sintam à vontade e que também o programa colabore, diríamos assim, com a história do município. Eu acho que falta um pouco, aqui em Osasco, a gente buscar resgatar justamente a questão da história, né? Falta a gente entrevistar as lideranças políticas, as que foram, as que são, falta a gente retratar um pouco o aspecto de como as coisas funcionaram em Osasco. É um município que tem uma história muito importante no aspecto tanto local como no aspecto nacional. Então, por isso que eu convidei. Primeiro, porque eu gosto muito do senhor, o senhor sabe muito bem disso, e também porque o senhor tem a contribuir com a gente aqui nesse programa, nessa entrevista. É recíproco, Ari. Ari, eu estou aqui muito à vontade para conversar com você. A história da cidade de Osasco é muito importante, desde a época da história de Antônio Agu. Eu que combato muito quando dizem que Antônio Agu que fundou a nossa cidade. Na verdade, não foi. A fundação da cidade foi daquelas figuras que não tinham uma projeção a nível até econômica, socioeconômica, não tinha essa projeção, então eles não puderam se destacar. E quem se destacou foi Antônio Agu, que chegou aqui e acabou se destacando pela projeção, o engenheiro que ele era, todo tal. Então o que acontece? Ele acabou se destacando na cidade. Mas não resta a menor dúvida que nós devemos muito a Antônio Agu, desde a fundação da nossa cidade. Então, nesse aspecto, doutor, eu queria relembrar algumas coisas que eu acho que são importantes. A própria família do senhor, ela tem uma tradição de fundação da cidade. Perfeitamente. No século XIX, 1800 e pouco, não é isso? Conta um pouco para a gente. Lógico que, como o senhor disse, nós não estamos desmerecendo a história feita a partir do Antônio Agu, e por ele também. Mas teve uma população anterior a Osasco. Perfeitamente. Em 1803, o meu tataravô, olha só, meu tataravô, ele comprou o sítio Mutinga. Que o sítio Mutinga era praticamente a zona norte inteira, abrangia Rochidale, o próprio Mutinga, Helena Maria, que Helena Maria hoje são divididas em várias vilas, mas Helena Maria era praticamente a zona norte inteira da nossa cidade. Então, era uma família muito simples, muito humilde, então eles não tinham aquela projeção assim, mas tinham uma projeção histórica a nível religioso. Meu tataravô já era um dos fundadores da Igreja Presbiteriana na nossa cidade e da Igreja Presbiteriana no estado de São Paulo. Então, o que acontece? Eles tiveram um destaque a nível religioso, mas não tiveram essa aproximação política direto, mas deixaram para que eu fizesse essa vez na família, cumprisse essa missão na família. E qual é a tradição, doutor? Os seus tataravós eram italianos? Não, eu tenho, por parte do meu pai, eram italianos. Que foram esses que chegaram? Não. Por parte da minha mãe, eram os que eram da família de Osasco, que era a família dos Camargos. A família dos Camargos é que era por parte da minha mãe. Minha mãe era Leonil
Dona Leonil Cré de Camargo. Então, foi a família Camargo que foi os pioneiros aqui, Laurindo de Camargo, que foi um dos também fundadores da nossa cidade. E esses não tinham descendência italiana? Não tinham descendência italiana. Mas os meus avós, bisavós, paternos, tinham descendência italiana. O meu bisavô veio para Osasco quando meu pai tinha apenas 2 anos de idade. Tá. E meu pai... Seu pai quase nasceu na Itália, então? Não, praticamente ele nasceu na cidade de Itatiba. Porque os meus avós primeiro vieram para Itatiba. Chegaram em Itatiba e meu pai nasceu em Itatiba. Tá. E de Itatiba, com 2 anos de idade, veio para Osasco. Aí já veio meu bisavô e veio os meus avós também, que são de origem, tanto meu avô paterno como a minha avó paterna também eram italianos. Tá. Da cidade de Vêneto, na região de Vêneto, na Itália, e uma cidadezinha onde eles nasceram os meus bisavós, os meus avós nasceram em Cinto Calmaggiore. O senhor teve a oportunidade de conhecer a cidade? Tive a oportunidade. E daí, qual foi a emoção de... A emoção é muito grande. Até os jornais da época colocaram assim que um prefeito, né, que lá eles falam síndago, né, um prefeito da cidade, de uma grande cidade, uma cidade de mais de lá eles falam 1 milhão de habitantes, né, que as cidades na Itália são todas elas pequenas, piccole, né, pequenas, né. Então o que acontece? Eles veio atrás do elo perdido e isso foi muito bacana, foi emocionante. Agora a emoção que dá quando você abriu um livro daquele lá, do batismo dos meus avós, o senhor foi ao cartório. Foi ao cartório, para pegar realmente a origem da minha família, né? E lá aquilo foi muito emocionante. E eles eram Bortolosso já? Bortolosso. Porque tem alguns falam Bortolosso, outros falam Bortolotto. Na realidade é Bortolozzi. Mas houve assim, o meu pai já foi registrado como Bortolosso, eu tenho um tio também registrado como Bortolossi e outro Bortoloso, então a família misturou quanto à questão dessas sílabas só, mas só isso. Só. E o pai do senhor também já era presbiteriano? Não, meu pai veio ser presbiteriano depois do casamento com a minha mãe. Agora, minha mãe já era de berço. Então, uma parte da família é presbiteriana, outra parte seria católica? Católica. Doutor, eu quero resgatar um pouco, acho que está interessante essa abertura do bate-papo, falando um pouquinho sobre as questões da família. A gente vai falar sobre política, é inevitável falar, mas eu vou ao pequeno intervalo, a gente volta na sequência, hoje com Silas Bortolosso, que foi prefeito de Osasco, aqui no programa Contraponto. Voltamos na sequência.